Olá, meus amigos, bom dia. É uma alegria para o nosso coração estarmos reunidos nessa manhã com o objetivo de estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Essa casa, que leva o nome Casa da Acolhida, faz jus ao seu nome, porque nos acolhe, nos envolve em vibrações de paz, de harmonia. E hoje, a pedido da instituição, nós vamos falar, refletir em torno da Casa do Caminho e os primeiros cristãos. Para isto, nós vamos voltar no tempo, fazer uma viagem, ir àqueles dias em que os primeiros seguidores de Jesus realizaram este trabalho extraordinário, deixando para todos nós exemplos a serem seguidos. Nós rogamos a Jesus para que possa nos envolver, possa nos abençoar e nos fortalecer nesta manhã, a fim de que as nossas reflexões possam chegar nos nossos corações como sementes a serem desenvolvidas no solo do nosso coração. Logo após a morte de Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia, aparecendo primeiramente a Maria de Magdala, a portadora da boa notícia, das boas novas, levando aos seguidores de Jesus a informação de que Jesus vivia como ele mesmo havia afirmado. E logo após esse momento de alegria, de euforia, em que Madalena traz aquela notícia, Jesus vai aparecer aos seus seguidores pela primeira vez na cidade de Betânia e vai conviver com eles aproximadamente durante 40 dias, aparecendo aqui e ali, trazendo informações, trazendo mensagens que iriam solidificar ainda mais a proposta da divulgação do seu Evangelho. Até que ele irá aparecer no Monte das Oliveiras, quando despede-se da terra, deixando para todos nós um dos mais belos sermões, com a proposta aos 500 da Galileia, onde ali estavam presentes os 12 apóstolos, agora 12, porque Matias havia sido incorporado no colégio apostolar, no lugar de Judas Iscariotes. E quando Jesus surge iluminado em espírito sobre o monte, ele diz: Ide e pregai, levai a minha mensagem a todos os povos e onde se fizer necessário. E ocorre um fenômeno, o fenômeno que ficou conhecido como as línguas de fogo. Quando os apóstolos começaram a falar línguas que eles desconheciam, para poder se comunicar com aquelas pessoas de diversas regiões que ali se encontravam. Era um fenômeno que hoje está muito bem estudado pela doutrina espírita, chamado xenoglossia, quando o médium fala uma língua que não conhece. E naquele dia, eles puderam converter centenas de pessoas que ali estavam, sendo tocadas pela mensagem do amor, da paz e do perdão. Após esses acontecimentos, no dia que ficou conhecido como Pentecostes, os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Jesus, começaram o trabalho da divulgação. Saíram 2 a 2, levando aquela mensagem reconfortante,
consoladora às cidades da Galileia, da Judéia, onde eles encontrassem o solo fértil para a distribuição daquela semente. No entanto, Simão Pedro, o apóstolo mais velho, aquele que fora escolhido para ser a pedra angular do cristianismo, desde o dia que Simão Pedro fora chamado ali nas praias de Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, numa manhã radiante de sol, em que o meigo Rabi aproximou-se dele e do seu irmão André e lhes disse: Eu vos convido para que a partir de hoje não sejais mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E colocando as mãos sobre o ombro de Simão, Jesus diz: Tu és Simão Barjonas, e a partir de hoje tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra, e sobre a tua pedra eu edificarei a minha igreja. E foi a partir desse dia que Simão Barjonas começou a ser chamado de Simão Pedro. Agora, com a morte de Jesus e este trabalho de divulgação do Evangelho, Simão Pedro, por causa da idade, já o quebrado, pelos anos que haviam se passado, ele era o mais velho, mudou-se de Cafarnaum para Jerusalém, e ali, acompanhado de amigos, na velha estrada de Jope, junto de outros seguidores de Jesus, como Tiago Maior, Filipe, Tiago Menor, Bartolomeu e também João, fundaram a primeira instituição cristã que a humanidade tem notícia, a Casa do Caminho. A Casa do Caminho era um pavilhão muito singelo, um grande telheiro revestido de paredes muito frágeis, carente de todo e qualquer conforto, mas que visava não apenas distribuir o alimento material, a sopa reconfortante, mas também o alimento do espírito. A sua finalidade era dar assistência às pessoas que não tinham abrigo, sobretudo os idosos, distribuírem o caldo, a sopa reconfortante e pregarem o Evangelho de Jesus. Com o passar do tempo, a Casa do Caminho foi buscando e foi angariando outros cooperadores, como Barnabé, o irmão de Maria, a de Jerusalém, aquela mulher que abriu as portas do seu lar para que pudesse receber Jesus no encontro que ficou conhecido como a Última Ceia. João Marcos, que era também filho desta Maria e sobrinho de Barnabé, queria se tornar um dos evangelistas. Prócoro, Nicolau, Timon, Estevão, o primeiro mártir, Nicanor, Parmenas, Parmela e tantos outros. A Casa do Caminho era uma plantinha muito tenra, oriunda de uma semente divina. Eram mais de 100 pessoas recebendo alimentação diária, além dos serviços de assistência aos enfermos, aos órfãos, aos desamparados de toda sorte, às prostitutas, às criaturas de má conduta, os loucos, os viciados. As portas da Casa do Caminho sempre estavam abertas para todos aqueles que os buscassem. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel, o instrutor espiritual, pela mediunidade incomparável de Francisco Cândido Xavier, por diversas vezes contará com minúcias de detalhes os trabalhos ocorridos na Casa do Caminho,
por estes primeiros cristãos. Comove-nos quando Emmanuel descreve a visita de Saulo de Tarso, o grande perseguidor de cristãos, ao chegar naquela casa muito pobre, muito simples, mas que acolitava na sua intimidade tantos necessitados. Embora as dificuldades financeiras, a escassez dos recursos da alimentação, todos ali eram cuidados com muito carinho, envolvidos pela ternura. Talvez aqueles seguidores de Jesus não tivessem coisas materiais para oferecer, mas tinham o sentimento puro do amor. Haviam aprendido com Jesus, porque Simão Pedro e João, também logo depois da morte de Jesus, na entrada formosa do Templo de Jerusalém, quando se depararam com um mendigo paralítico que pedia esmolas, eles disseram àquele homem sofredor: não temos ouro nem prata, mas o que temos te ofertamos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem se ergueu e andou. Então Saulo de Tarso, ao visitar aquele local, fica boquiaberto de ver o denodo, a força e determinação, a vontade de servir daqueles homens, embora a pobreza que os envolvia. Mais tarde, outros servidores, outros sacerdotes do Templo de Jerusalém se converteram, deixaram-se envolver pela palavra luminífera de Jesus, trazida por seus seguidores, e acabaram por vender tudo aquilo que tinham para oferecer à Casa do Caminho, a fim de fortificar aquelas atividades. Gamaliel, que foi um dos instrutores de Saulo, ao visitar aquele local, também foi tocado pelo trabalho que deveria ser realizado pelo Templo de Jerusalém, que deveria ser realizado pelos judeus que tinham condições financeiras para poder estender a mão ao próximo, já que o mandamento da lei mosaica dizia que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que fizeram aqueles homens senão bem perante a todas as criaturas, embora todos eles fossem incompreendidos. A Casa do Caminho, ela vai se fortalecendo, vai angariando trabalhadores que se identificam com a causa e buscam dessa forma oferecer o melhor dentro dos seus corações. Bem mais tarde, alguns anos depois, a Casa do Caminho receberá um outro colaborador que vai incentivar as atividades. Se um dia ele desejou perseguir os seguidores de Jesus, agora se tornaram deles. Nós estamos falando de Saulo de Tarso, o convertido da estrada de Damasco. Quando Jesus lhe apareceu no deserto, o sol do meio-dia, trazendo-lhe a cegueira física, eis que ali em uma hospedaria, na cidade de Damasco, colocado por um dos seus servos, Saulo tem a vista restituída por Ananias, um dos seguidores de Jesus, que naquelas terras fazia o trabalho da divulgação da mensagem. E agora convertido, Saulo vai para o deserto, ali permanecendo durante aproximadamente 4 anos, junto de Prisca e Áquila, para receber daquele casal tudo aquilo que necessitava no fortalecimento do seu ser, para o surgimento de um novo homem, que inclusive muda o seu próprio nome. De Saulo passa a ser chamado Paulo, que quer dizer pequeno, pequeno,
que se tornou grande. Resolveu regressar a Jerusalém e procurar a casa do caminho. É tão curiosa a vida. Aquele homem que um dia visitara a instituição, que arrancara dali Estevão para que pudesse ser apedrejado em praça pública, agora batia às portas do casebre para poder solicitar guarida, solicitar que os seguidores de Jesus pudessem aceitá-lo como um grande trabalhador. Ou aquele que chegasse para fazer o menor serviço, porque agora estava tocado pela mensagem do Mestre dos Mestres. Como o perdão estava solidificado no coração daqueles homens que já começavam a compreender na sua profundidade, na sua pureza, o que Jesus lhes havia ensinado. O Mestre, nos últimos instantes na cruz, de braços abertos, ele dissera: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Saulo ou Paulo chega na casa do caminho, alguns dos trabalhadores têm resistência, têm dificuldade. Seria natural? Será que aquele homem realmente estava convertido? Ou não estava ali para poder vigiá-los, para no momento certo prendê-los e levá-los à execução? Mas Simão Pedro, dialogando com os primeiros seguidores, decide ofertar uma chance para que aquele homem pudesse demonstrar a sua transformação. E quanto Paulo iria colaborar? Porque com a sua experiência, ele fora um doutor da lei, sabia lidar com as finanças. Naquela época, a Casa do Caminho sofria grandes dificuldades na parte financeira, porque em todas as épocas, as instituições cristãs sempre passaram por essa dificuldade. E quando Paulo viu que a Casa do Caminho dependia monetariamente da sociedade judaica, ele resolve propor a Simão Pedro uma atividade que pudesse trazer o sustento para aquela instituição. Está muito bem exarado no livro Paulo e Estevão a frase de Paulo dita a Pedro: nós precisamos instalar aqui elementos de serviço que possam habilitar a instituição a viver dos recursos próprios. Nós temos aqui atendidos órfãos, velhos, homens, mulheres. Cada um deles poderão auxiliar de alguma forma em atividades, realizando trabalhos agrícolas, produzindo alguma coisa para a renda indispensável. Não será de forma alguma um pagamento por aquilo que estamos realizando por eles, mas uma forma de podermos nos fortalecer para que o trabalho continue. Cada qual iria trabalhar de conformidade com as suas forças, com as suas energias, sob a direção daqueles irmãos que estão mais experimentados. É o único recurso que nós dispomos para poder emancipar a nossa igreja, a nossa instituição de Jerusalém e das imposições que o farisaísmo nos traz. E foi assim que a instituição começou a realizar essas pequenas movimentações. Algumas daquelas plantações traziam a subsistência para a instituição, para a fabricação dos caldos, da sopa, e isso trouxe um grande fortalecimento para a Casa do Caminho. Mas a grande proposta e a nova proposta de trabalho trazida por Saulo ou Paulo ia além do que simplesmente trazer o sustento financeiro para aquela instituição. O desejo de Paulo era de que a proposta do Evangelho pudesse sair das paredes da Casa do Caminho.
pudesse sair daquela região onde o povo escolhido, assim acreditavam por Deus, estava sendo convocado. O desejo de Paulo era que aquela mensagem fosse levada a todos os povos, a todas as criaturas. Porque até aquele instante, a mensagem do Evangelho estava um tanto quanto mal compreendida pelos seguidores de Jesus. Eles acreditavam que Jesus havia vindo para libertar o povo judeu, para trazer a mensagem de consolação, a mensagem de fortalecimento, mas somente para aqueles que criam em um Deus único, aqueles que estavam dispostos a abraçar a nova proposta trazida pelo Mestre. No entanto, Paulo, compreendendo a grandiosidade das boas novas de alegria, ele então convida os apóstolos para saírem viajando, para irem por estradas onde nunca antes havia se falado a respeito de Jesus. E é claro que houve grande resistência por parte daqueles que eram os primeiros cristãos. Houve grande dificuldade de aceitação por aqueles que estavam fixados ali em Jerusalém, acostumados com o trabalho na casa do caminho. E a princípio, Paulo realiza essas viagens sozinho, até que Barnabé resolve seguir os seus passos. Um pouco depois, João Marcos, que era muito jovem e não conseguiu acompanhar os passos de Paulo, e os apóstolos, que pouco a pouco foram compreendendo a grandiosidade daquele trabalho, indo para terras distantes da Palestina. Para nós termos uma ideia, Paulo de Tarso realizou 4 grandes viagens apostólicas. Segundo os historiadores, ele andou em torno de 20.000 quilômetros a pé, a metade da linha do Equador. Atravessou aquelas estradas poeirentas, adentrou cidades espalhadas por diversas regiões, foi apedrejado, recebeu cusparada na face, foi violentado, mas permaneceu rijo nas suas determinações, porque desejava que a mensagem do Evangelho fosse levada não apenas por tuas palavras, mas principalmente pelas suas atitudes. De tal forma que um dia ele asseverou: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive dentro de mim. Mas enquanto Paulo e outros realizavam essas viagens para além da Judeia, da Galileia, da Samaria, Simão Pedro, ele permanece ali em Jerusalém. Para ele seria muito difícil empreender aquelas viagens, andar pelos desertos, a idade já não lhe permitia, cansado, alquebrado pelos anos, mas fiel a Jesus. Porque Simão Pedro, embora tivesse negado ao Mestre, conforme está escrito no texto sagrado, no dia que antecedeu a sua crucificação, ele entrega a sua vida por 35 anos a Jesus, fortalecendo a sua caminhada, transformando a sua vida e fazendo brilhar a sua própria luz. Às vezes, no silêncio íntimo, Simão Pedro recordava-se daquela noite em que ele estava sentado em torno da mesa na casa de Maria, a de Jerusalém, para o último encontro, a última ceia. Em determinado momento do encontro, Jesus olha para Simão e lhe diz: em verdade, Simão, te digo que ainda hoje tu me negarás por 3 vezes antes que o galo cante. Jamais ele poderia imaginar
que um dia iria negar a Jesus. Ele amava o seu mestre. Ele reconhecia em Jesus o homem que viera ao mundo para nos libertar das nossas amarras. Mas, quando Jesus é preso no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, e é levado para a casa de Caifás, onde é realizado o julgamento, eis que ali uma mulher, um homem, outro servo o reconhece, dizendo: este é um dos seguidores de Jesus. E ele então nega, dizendo: eu nunca vi este homem. Por 3 vezes, Simão Pedro negou a Jesus, quando o galo cantou. E quando o galo canta, ele chora amargamente. Porque as palavras de Jesus vêm à tona na sua mente. Ele recorda-se que o Mestre havia lhe falado, profetizado a respeito daquele momento, mas não tivera forças para manter a sua sobriedade, de encarar de frente aquela experiência, negando a Jesus de Nazaré. No entanto, logo depois da crucificação, de Jesus ter ressuscitado, aparecido dentre os seus seguidores em espírito, numa manhã, na cidade de Cafarnaum, estava Simão Pedro retornando da pesca, quando o Mestre lhe apareceu. E ali às margens do lago de Genezaré, também chamado Lago do Tiberíades, eis que o Mestre aproxima-se e diz a Simão Pedro: Simão, tu me amas? Eu amo, Senhor, com todas as forças do meu ser. Simão Pedro, tu me amas verdadeiramente? Eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Simão Pedro, tu me amas? E quando Jesus pergunta pela 3ª vez, eis que Simão coloca a sua face ao chão em prantos e lhe diz: tu sabes, tu que tudo vês, tudo sentes, sabe que eu te amo. Jesus então o soergue do chão onde ele está prostrado e lhe diz: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Porque eu te digo, Simão, que quando tu eras jovem, tu andavas por onde querias, mas agora que tu te tornas velho, tu andarás por onde o meu Pai te enviar. E esse homem, chamado Simão Pedro, aos poucos vai lapidando o seu ser, vai aprendendo a lidar com as suas angústias, com as suas dificuldades interiores. Às vezes Simão Pedro era truculento, falava as coisas sem pensar, depois chorava amargamente. E ele vai sendo lapidado pela mensagem do Evangelho a transformar a sua própria vida. Na Casa do Caminho, era realmente a pedra angular daquela instituição, fortalecendo o trabalho, buscando fazer o melhor de si e aprendendo com as experiências. Porque as experiências, elas sempre nos ensinam. Somente com as oportunidades de trabalho é que nós fortalecemos o nosso coração. O benfeitor espiritual Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Contos e Apólogos, nos conta uma experiência que nós gostaríamos de compartilhar de Simão Pedro, ocorrida na Casa do Caminho. Certo dia, ali em Jerusalém, na estrada de Jope, a Casa do Caminho estava repleta de necessitados de toda sorte, doentes, desiludidos, que vieram rogar a esperança, velhinhos sem consolo, que suplicavam abrigo, mulheres, mães desgastadas, que traziam nos braços os filhinhos aleijados, agonizantes,
os alienados mentais que desejavam recobrar a lucidez, que queriam o auxílio daquelas mãos adivosas. Mas em especial naquele dia, fosse pelo cansaço físico, pelas desilusões, as dificuldades que vivenciava, ou mesmo as perseguições que estavam sendo sofridas, Simão Pedro demonstrou uma certa irritação, uma certa fadiga, acordou de mau humor. Poderíamos dizer no ditado popular, amanheceu com o pé esquerdo. Quantos de nós temos experiências como estas? Amanhecemos mal-humorados. E foi naquele dia que Simão Pedro acordou dessa forma. E quando se preparava para o trabalho na casa do caminho, acolhendo tantos e tantos sofredores, curiosamente, Simão Pedro começou a ter um comportamento que chamou a atenção de todos, porque isso não lhe era comum. Ele começou a criticar, a falar de algumas pessoas que estavam ali na instituição. E dentro do grande telheiro, por uma das janelas que estava aberta, ele divisou do lado de fora um homem que era conhecido ali na região e começou a gritar em alta voz para que todos pudessem escutar. Que fazes aqui, Roboão? Tu pensas que nós não te conhecemos? Tu achas que nós não sabemos o que vens fazer aqui? Eu sei que você tem a mão mirrada, porque um dia levantou a sua mão contra a própria mãe, e agora vem aqui para que nós possamos te curar? Pois saiba que não o faremos. Roboão, que estava em silêncio, Roboão estava ali do lado de fora da instituição, esperando o momento da pregação para poder aprender o Evangelho. Não havia solicitado absolutamente nada. Ele abaixa a sua cabeça, um tanto quanto transtornado com aquela experiência, e vai se afastando da casa do caminho. Simão Pedro, para a surpresa de todos, vê uma mulher que está sentada no último banco de madeira, também de cabeça baixa, pensativa, e ela logo disse, Simão Pedro logo disse, e você, que fazes aqui? A senhora não sabe, mas eu te vi na praça de Jerusalém, rindo e zombando daqueles que estavam morrendo, chicoteados até a morte, outros crucificados. E a senhora vem aqui agora, trazendo feridas do corpo, para que eu possa te curar? Pois não o faremos. Aquela mulher simples, que também não havia solicitado nada, ela levanta-se do banco onde está sentada, sai da instituição, menosprezada, de cabeça baixa, e se afasta da casa do caminho. E assim, vez ou outra, Simão Pedro falava de um e outro que estava ali dentro. Quando ele percebe que era o momento da pregação, respira profundamente e vai falar do amor, vai falar do perdão, vai falar da verdadeira caridade. É tão fácil nós falarmos destes ensinamentos. O grande desafio é nós vivenciarmos. O grande desafio é nós colocarmos em prática tudo aquilo que temos aprendido. Eis então que naquele discurso, depois de realizar a pregação, Simão vai distribuir a sopa. O dia vai correndo, várias pessoas vão sendo atendidas, ele mal-humorado o dia todo. Quando a tarde começa a cair, o dia começa a se findar, as pessoas vão se afastando da instituição, só fica ali aqueles que eram atendidos. E quando Simão Pedro estava se preparando para descansar, já apagando as velas, ele se vira e vê
que há um homem desconhecido ali dentro do salão modesto, de poeirento. O homem era um desconhecido que estava necessitado. Não pedira nada, apenas olha para Simão Pedro. E o apóstolo mais velho logo diz: que fazes aqui? Tu pensas que nós estamos o dia todo, a hora que qualquer pessoa deseje, para atender? Aqui nós temos disciplina, temos horário, não é o momento. O homem permanecia em silêncio. Simão Pedro, então, olha para ele e diz: mas já que estás aqui, diga logo o que quer. Se nós pudermos, nós ajudaremos. Se não pudermos, te dispensamos. O homem continuava em silêncio. Simão Pedro, naquele rompante, vai se aproximando do desconhecido. E quando ele fica bem próximo, a regular distância, ele percebe que aquele homem traz em seus pulsos as marcas, as chagas vivas. Olha para os pés descalços e vê a marca dos cravos nos pés daquele homem. Então, assustado, Simão Pedro diz: mas és tu, Senhor? És tu que aqui estás? E o homem se transfigura. Era Jesus de Nazaré. O Mestre estava diante dos olhos de Simão Pedro. O apóstolo ajoelha-se chorando, reconhecendo o seu erro, e Jesus, tocando os cabelos já esbranquiçados de Simão Pedro, apenas lhe diz: Simão, Simão, quando não tiveres uma palavra de bom ânimo para poder oferecer, é melhor silenciar. E Jesus desaparece, deixando para Simão Pedro e para todos nós essa mensagem da palavra que consola, da palavra que fortifica, que dá bom ânimo. Se por acaso não a tivermos, é melhor o silêncio do que machucarmos, do que ferirmos aqueles que estão ao nosso entorno. E foi assim que Simão Pedro, ele foi se fortalecendo no trabalho com Jesus, buscando cada dia mais lapidar a sua pedra bruta para descobrir o veio de diamantes que ele trazia dentro do seu coração. Mas com as perseguições de Herodes Agripa, a Casa do Caminho foi sendo dissolvida pouco a pouco. O espaço foi sendo utilizado mais tarde pelos fariseus e depois foi destruída pelo Império Romano, a mando do general Tito. Mas a Casa do Caminho teve as suas portas fechadas, mas outras instituições de amor abriram, se multiplicaram pelo mundo conhecido. Com o trabalho de Paulo de Tarso, quantas instituições se ergueram para realizar nos moldes da Casa do Caminho o trabalho de auxílio aos necessitados. As cartas que Paulo escreve aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Coríntios, também aos Hebreus, aos Romanos, todas essas cartas são endereçadas às instituições, aos trabalhadores da primeira hora, dando-lhes norteio para que o trabalho pudesse se sustentar em bases seguras. Todos nós temos essas diretrizes que servem até hoje para os nossos trabalhos. A Casa do Caminho foi um marco na história do cristianismo, um exemplo inesquecível de abnegação, de fraternidade, ficando o exemplo para todos nós que somos cristãos, para nós que somos também espíritas, como uma forma de arregimentar os nossos trabalhos. Porque hoje, a exemplo da Casa do Caminho,
Nós temos as nossas casas espíritas, como a Casa do Acolhida, em Esmeraldas, tantas outras instituições que têm buscado realizar o trabalho com Jesus, acendendo luzes por onde passa. A casa espírita, no dizer dos benfeitores espirituais, é um templo religioso, porque nos liga com a divindade. É um local, entre aspas, sagrado, que precisa ser respeitado, onde nós precisamos vivenciar os postulados do Evangelho. E nós que somos espíritas, com base em Allan Kardec, seguirmos as diretrizes para não nos perdermos nos desvãos da estrada, buscando realizar sempre o trabalho conveniente. É também uma escola, porque nos traz aprendizado, um aprendizado constante, as palestras edificantes, os seminários que nos proporcionam o entendimento do Evangelho, retirando o espírito da letra, para que nós possamos, dessa forma, solidificar o nosso coração, possamos vivenciar de forma correta os ensinamentos de Jesus. Sempre temos algo a aprender. Ninguém é tão sábio que não tenha nada a adquirir em conhecimento. Sócrates, ele já dizia, só sei que nada sei. Mas a casa espírita também é um hospital. Um hospital que busca tratar não do nosso corpo, porque o corpo é tratado pelos médicos da terra. A medicina surge como uma forma de tratar as nossas enfermidades, as nossas doenças. A proposta do Espiritismo é curar a nossa alma, é curar o nosso espírito, porque as nossas enfermidades, elas provêm do nosso ser espiritual. Se nós tratamos o corpo, às vezes ele se cura aparentemente, mas interiormente ainda continua chagado o nosso ser espiritual. E mais cedo ou mais tarde, essa doença eclode de novo, às vezes trazendo maiores desequilíbrios, porque em verdade não fizemos o trabalho íntimo que é necessário. Este hospital de almas, que é a casa espírita, busca trazer-nos o lenitivo, o bálsamo para cicatrizar as nossas enfermidades íntimas. Mas também a casa espírita é uma oficina de trabalho que nos proporciona alargar a nossa condição de servir, o trabalho voluntário, de podermos nos doar em favor daqueles que momentaneamente estão numa condição mais difícil do que a nossa. As diversas tarefas empreendidas pelas instituições de caridade que nos proporcionam o serviço voluntário, o trabalho com Jesus, que muito mais do que auxiliar os outros, ajuda nós mesmos. E por fim, a casa espírita é também uma família, onde nós nos unimos em propósitos, em ideais. Os irmãos da Casa da Acolhida, os irmãos do Grupo Sheila, os irmãos de todas as instituições espalhadas pelo país, pelo exterior. Ali dentro da instituição espírita, e falamos em torno dos nossos, nós criamos elos de amizade, elos espirituais que são duradouros, quando nós vamos entendendo a proposta do Evangelho de Jesus. Quando ele diz aos seus seguidores, eu já não chamo mais de servos, mas de amigos. É preciso que nós sejamos amigos uns dos outros, que nós fortaleçamos os nossos elos, para que assim nós consigamos seguir adiante. Então, meus amigos, ao nos recordarmos essa manhã da Casa do Caminho, dos primeiros cristãos, o exemplo desses homens, eles ficam para todos nós. Estes que foram os primeiros seguidores,
que deixaram o exemplo de que é possível nós vivenciarmos a proposta do Evangelho. E vejam que estes primeiros homens deram a sua vida por amor a Jesus. Foram lapidados, foram trucidados para poder dar o testemunho. Hoje, em pleno século XXI, já não necessitamos mais disso. Hoje, nós precisamos dar um outro testemunho, que é o testemunho do amor, o testemunho da vivência, onde quer que nós somos colocados, no ambiente familiar, no trabalho remunerado ou mesmo ainda na nossa instituição religiosa. No ano 68, conforme narram, eis que Simão Pedro, agora em Roma, preso pelos soldados, é levado ao martírio. O veredicto seria de que ele deveria ser crucificado. Simão Pedro, ajoelhado ao chão, ele diz: a cruz somente para o meu mestre. Ele suplica que fosse mudada a forma da sua morte, porque não era digno de ser crucificado como Jesus. E os soldados romanos, para tornar aquele momento mais cruel, eles definiram que ele seria crucificado sim, mas de cabeça para baixo. E ali em praça pública, onde hoje está localizada a Praça do Vaticano, a igreja de São Pedro, está então Simão Pedro crucificado de cabeça para baixo. A multidão em volta, vociferando, gritando, blasfemando e sorrindo da condição daquele homem já com a idade avançada. Mas ele não perde o equilíbrio. Ele mantém-se tranquilo, sereno e eleva o seu pensamento ao mais alto, em oração. Quando à sua frente uma luz começa a brilhar, duas mãos distendidas, é a mão de Jesus. A voz terna e doce do meigo Rabi a lhe dizer: vem, meu filho, vem agora estar comigo no reino dos céus. E o corpo se acaba, porque o corpo é uma quimera, estremece ali na cruz, mas o espírito imortal é acolhido por Jesus. Então esses exemplos marcam profundamente o nosso coração e esperamos que nessa manhã todos nós possamos ter fortalecido a nossa mente a fim de podermos também encontrar no exemplo desses homens o exemplo para podermos seguir adiante. Se nós não estivéssemos no isolamento social por causa do coronavírus, hoje, neste 7 de junho, seria dia da Casa da Acolhida. Todo primeiro domingo do mês é realizada na instituição o trabalho de auxílio, de divulgação do Evangelho, do tratamento espiritual. Então, nestes momentos finais em que nós nos despedimos, nós gostaríamos de pedir que todos nós possamos nos unir em vibrações, certos de que os benfeitores espirituais irão levar o lenitivo aos nossos corações. Aquelas pessoas que porventura estejam em tratamento na instituição, haverão de receber, neste instante, a visita dos benfeitores a levarem o lenitivo para as dores físicas, mas principalmente para as dores morais. Vamos elevar então os nossos pensamentos nessa oração final. Senhor, protege os corações cansados que se vão sem conforto e sem guarida, no aguaceiro de lágrimas da vida, indiferentes ou desesperados. Acendem para os céus todos os brados da alma humana tristonha e dolorida. Balsamiza de amor todas as feridas que punge dos corações os degredados.
degredados na terra tenebrosa, terra de sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e de espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando, entre dores e acúlios soluçando, na miséria de todos os caminhos. Envolvidos, Senhor, por este poema prece, desejosos estamos que o teu amor, a tua luz, a tua paz, tu que és o médico das nossas almas, possa se estender em favor da humanidade inteira e, em especial, em favor de cada um de nós que estamos aqui representados, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos e até mesmo os nossos inimigos. Fortalece-nos, Senhor, na nossa jornada. Dai-nos o lenitivo, a força necessária para prosseguirmos adiante. Que teu Evangelho seja o nosso bálsamo, nosso lenitivo, o remédio que cura as nossas dores mais íntimas. Fortalece em nós os melhores propósitos para que sejamos melhores a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por este dia de aprendizado, por essa instituição que nos acolhe e se conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, por terem estado conosco nessa manhã. O tempo passa tão rápido. Nós queríamos convidar a todos vocês para que possam seguir a página do Instagram da Casa da Acolhida. Aqueles que não se inscreveram, inscrevam-se para que saibam de novos encontros como esse. A Casa da Acolhida também tem uma página no YouTube. Procurem Casa da Acolhida, inscrevam-se também. Oportunamente, essa palestra que nós acabamos de fazer estará no post do Instagram e estará também na página do YouTube para que outras pessoas possam acompanhar as nossas reflexões. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Tenhamos um excelente domingo e até breve oportunidade, se Deus quiser. Um bom dia a todos.